Bom dia. 10 de setembro de 2016, estamos dando início à 6ª reunião ordinária do Conselho de Campos do Campus Guarulhos. O expediente é a aprovação da ata da reunião anterior. Os conselheiros aqui presentes aprovam a ata da reunião anterior do Conselho de Campos? Então, a aprovação da ata por unanimidade. E eu peço aos senhores conselheiros autorização para fazer a troca da pauta. O item que é a aprovação do regulamento interno do Conselho de Campos, eu peço para que este item seja o último da pauta. Os senhores conselheiros estão de acordo? Então, os conselheiros aprovaram a troca dos itens da pauta. Obrigado. O conselheiro Rafael Guidoni entregou um documento a mim em que ele renuncia ao Conselho de Campos. Então, o servidor Rafael Guidoni não faz mais parte do Conselho de Campos. A conselheira Cláudia Iapuchura Sainz esteve ausente em 4 reuniões do Conselho de Campos e essas ausências não foram justificadas. Então, pelas nossas normas, ela está desligada automaticamente do Conselho de Campos. O conselheiro Matheus Camargo Cavalcante foi comunicado por mim se ele teria interesse em assumir a posição de titular no lugar da conselheira Bárbara Santana Sander, que, por livre e espontânea vontade, se desligou do Conselho. Eu ainda não obtive a resposta do conselheiro Matheus Cavalcante. O conselheiro Jairo Filho Souza de Almeida passa para a posição de titular em substituição ao conselheiro Rafael Guidoni. Estão ausentes a essa reunião de hoje os conselheiros Leandro Coelho Delgado, Nelson Arbache, Sérgio Andrade Silva Leal. Esses 3 conselheiros enviaram a mim as devidas justificativas. Então, agora passamos à discussão que envolve o regulamento interno do Conselho de Campos. Como é sabido, estamos trabalhando de forma a lapidar o documento, não é? Inclusive, alguns conselheiros fizeram várias sugestões e o conselheiro Rogério Homem fez tais alterações no texto. Então, eu peço ao conselheiro Rogério Homem que faça alguns comentários sobre esta, digamos assim, última versão do regulamento interno. Alô, bom dia a todos. Desde a nossa última reunião, eu recebi várias sugestões para alteração do texto do nosso regulamento e, em sua grande maioria, elas foram aplicadas. Eu procurei também fazer o ajuste desse nosso texto, tanto ao regimento do Instituto quanto ao seu estatuto.
principalmente para que a grafia de todos os termos fosse aderente a esses documentos também. Então fiz essas modificações de grafia são menores. O professor Nelson levantou uma questão que diz respeito aos artigos 12 e 13 do nosso regulamento, quando fala das competências do Conselho. Nas minhas pesquisas e busca, eu encontrei reflexo nos artigos 175 a 180 do regimento interno, que eu procurei refletir no nosso texto. E lá ele diz respeito às competências gerais do Conselho de Campos e faz menção de que as competências específicas fariam parte do nosso regulamento. Então eu deixei os dois textos ligados nesse sentido. Também foi proposto que a comissão eleitoral fosse nominada, né, para evitar ambiguidade, fosse nominada como comissão eleitoral do Conselho de Campos. Assim está sendo feito. Houve também a alteração para que um membro do Conselho de Campos possa participar da comissão eleitoral, desde que afastado. Porém, nenhum membro da comissão pode candidatar-se ao Conselho. Ele não perde o mandato. Não, ele afasta-se para participar e depois retoma as suas funções. Acredito que as mudanças mais significativas sejam essas. Já nessa versão de número 8 já é pouca coisa para alterar. Eu creio que o texto tem agora a condição de ser votado, né, pela sua aprovação. Na leitura da página 3, capítulo 2, artigo 7. Eu fiquei em dúvida numa parte que diz: uma nova eleição deverá ser realizada no período máximo de 60 dias, a partir de data definida em reunião do Conselho. Fiquei pensando se esse a partir de data definida em reunião do Conselho não está muito aberto. Se não deveria fixar as novas eleições a partir da realização de um conselho em que os conselheiros solicitaram sua saída, né? Não sei, achei que na escrita está dando a entender que está muito aberto. Se o conselho estipular que daqui 90 dias que vai começar a correr esses 60 dias, vai poder. O que vocês acham? Ele especifica após a próxima reunião. Especifica a 60 dias a partir da próxima reunião ordinária. Ou coisa parecida. Na verdade, na nossa última reunião, nós deflagramos, né, esse processo, que é a composição de uma comissão para eleger os membros que faltam. Então, se não me engano, foi isso. Então, temos 60 dias já contando desde a nossa última reunião. Então, mas na escrita não merece isso, que seja 60 dias a partir da reunião? Qual artigo? Aqui diz a partir da artigo 7. Página 3, capítulo 7. Aqui diz a partir da data definida em reunião do Conselho para completar os menos faltantes e para concluir o mandato corrente. Aqui não está aberto. Efetivamente está aberto. Bem, nós tivemos uma pequena interrupção por uma questão técnica, então eu peço que o conselheiro Rogério continue com a sua explanação.
Então, eu falava sobre, na última reunião, termos deflagrado esse processo, essa necessidade. E já de compor a reunião. Aí eu peço que tirem essa minha dúvida, porque eu não estou absolutamente certo. E não havendo sido deflagrado o processo, eu acredito que a redação do artigo 7º está dentro do que nos dá liberdade, né? Se algum outro conselho tiver alguma contribuição. Então, eu penso o seguinte, que a gente deve manter aqui o que está escrito aqui no artigo 7º, e aí a gente pegar e experimentar isso daqui. Se, de fato, a preocupação da Ana Paula acontecer, aquilo que ela acha que a data não está muito aberta, a gente pega. Então, num próximo momento, a gente dá uma reescrita nesse sentido aqui. Mas, no primeiro momento, acho que a gente pode deixar assim. E vamos ver o que acontece. Aí, se a gente perceber que não está bom, a gente vai de multa. Porque senão a gente não vai conseguir aprovar esse regulamento nunca. Com certeza ele vai ter algum probleminha que a gente vai detectar à medida que a gente for colocando em prática. Eu acho que a gente devia, a partir levando em consideração que o professor Rogério já praticamente fez todas as alterações solicitadas nas últimas reuniões, então acho que a gente deveria aprovar e, do jeito que ele está aí, colocando em prática isso daqui. E aí, à medida que a gente perceber que alguma coisa errada está acontecendo, a gente vai de multa. Não sei. Eu acho que a gente pode fazer isso, né? Eu acredito que sim, eu concordo. Também concordo em relação ao artigo 7. Em relação à aprovação do regulamento. Porque o único comentário novo que tinha era sobre a questão do artigo 7. Os outros já foram atendidos e todo mundo já deu uma analisada neles. Então, esse era o comentário novo que nós teríamos nessa reunião, é isso? Eu entendi, é isso. E aí a gente pega, deixa o que está e depois a gente testa. Vamos colocar em regime de votação. Sim. Eu acho que a gente poderia fazer isso. Sim, concordo. Concordo. Ok. Tá. Bem, então, em regime de votação, em relação à aprovação do regulamento interno do Conselho de Campos, quem é favorável à aprovação do regulamento interno do Conselho de Campos, permaneça como se encontra. Então, os conselheiros presentes aprovaram por unanimidade o regulamento interno do Conselho de Campos. Cabe lembrar que, em função da observação do conselheiro Delfim, que à medida que o regulamento estiver sendo aplicado, poderá sofrer algumas alterações com o intuito de melhorá-lo. Como último item, podemos discutir os assuntos a serem tratados na próxima reunião do Conselho. Alguém quer propor algum item para a próxima reunião? Eu acho que, como já foi falado na reunião passada sobre os membros faltantes, a gente poderia discutir esse assunto para defragrar o processo da substituição desse pessoal que está faltando. E eu complementaria para trazer os membros externos, né? Que a gente tem que fazer um esforço para conseguir esses membros aí. Temos externos ao Conselho, né? Sim, são importantes. Agora, então, isso
consulta. Não, iniciar a discussão, porque qualquer outro processo vai depender da aprovação pelo Conselho Superior do nosso regimento. Você foi deformar o processo, mesmo sem ter um SISU. Não, mesmo. Ou então a gente espera. Então a gente espera, ok. A gente espera ser aprovado pelo consulta e daí a gente faz isso. Então, nós falamos agora há pouco que seria aprovado pelo consulta. Ok. A gente espera ser aprovado pelo consulta e a gente faz isso. Ok. Não, eu lembrei disso. Não, perfeito. Ô Joel, eu não sei se é atribuição do Conselho, mas eu estou atendendo um pedido do coordenador Candaia, da licenciatura em Matemática, que ele trouxe uma dúvida sobre os pedidos de prorrogamento de prazo no curso de licenciatura em Matemática que tem aparecido com frequência, não sei se tem aparecido nos outros cursos superiores. E aí, pelo que a gente andou consultando legislações, normas acadêmicas, essas coisas, nada disso sobre, né? Sempre diz que, acho que a única menção que faz é que fica a cargo do colegiado, mas o colegiado está se sentindo incomodado com essas decisões. Então, não sei se caberia ao Conselho Superior, aliás, ao Conselho de Campos, fazer essa discussão sobre esses pedidos. Esses pedidos chegam no colegiado, é novidade, né? Não faz muito tempo que começaram a aparecer, e a gente não sabe quais decisões tomar, né? Com quais critérios a gente julga se o pedido de um aluno é procedente ou não. Então, se o Conselho de Campos achar que pode colaborar nessa discussão e se cabe ao Conselho de Campos, o coordenador que pediu que a gente trouxesse. Eu posso. Talvez uma pessoa, mas tem um caminho. Eu lembro que neste ano aqui, 2016, houve um caso, pelo menos um, né, de um aluno da licenciatura pedindo uma prorrogação do prazo. E aí, Mandai entrou em contato comigo, até a Mali também questionou sobre o prazo, né, por quanto tempo seria dada essa prorrogação, por mais um semestre, por mais dois, por mais três, né? Eu, na época, entrei em contato com a PRE, contei a situação, e eu lembro que eu fui favorável a isso. Eu lembro que houve um grupo de professores que estavam participando dessa discussãozinha no e-mail, e eu respondi favorável. E eu lembro que eu também dei uma resposta à Mali, que também valeu para todos, e segundo a PRE, conceder 6 meses de prorrogação não é nada absurdo. Agora, a partir de 6 meses, aí talvez tenhamos que submeter no caso hoje, a PRE. Agora, como você está propondo, através do professor Mandai, de repente, essa situação venha para o Conselho de Campos, é isso? Além do colegiado de curso, também ser uma tarefa a ser executada pelo Conselho de Campos, é isso? Então, eu não sei se a gente deveria de alguma forma fazer legislar, né, sobre isso, porque um aluno pede 6 meses de prorrogação, sendo que o prazo dele já expirou e ele só tem o TCC para entregar. E aí a gente concorda que é justo, até por conta da gente formar poucos alunos, né, e precisar estar formando esses alunos. Então, ok, 6 meses vamos conceder. Mas aí, por outro lado, tem um aluno que está no curso ativamente, esteve ativamente por todo o período e já está prestes a esgotar, mas para concluir um determinado número de disciplinas, ele precisa de 1 ano. Então, por qual razão que eu concedi 6 meses para um aluno que se distanciou da instituição por 2 anos e não posso conceder 1 ano para um aluno que esteve ativo no curso o tempo todo? E aí a gente fica numa saia justa, porque até quando a gente vai fazer concessões? E se o outro caso for 1 ano e meio, o outro caso for 2 anos? E qual é o nosso... Nós não temos condições de julgar a necessidade do outro. Sei lá, de repente, se a legislação fosse firme em dizer vai ter que prestar o vestibular de novo, e a gente usasse a regra para todo mundo, a gente tem uma regra clara a ser cumprida e a gente cumpre.
foi mais extremo, porque o aluno já tinha se desvinculado da instituição porque já tinha expirado o prazo dele. Mas dentro do colegiado eu tenho conhecimento de pelo menos mais 3 ou 4, não me recordo, de alunos que ainda não expiraram o prazo. Então, antes que expire, foram até a secretaria e solicitaram. E aí a necessidade desses alunos era mais ampla, era não só 6 meses. Se desse 6 meses, eles não conseguiriam concluir a quantidade de créditos que falta. Então, a partir dessa condição, acho que é isso que incomodou o coordenador também, o que era exceção está começando a virar regra. Então, cabe, acho, uma discussão. Eu entendo que isso não é de nossa competência. Isso é uma... quem tem que decidir sobre isso, não o pedagógico, a PRE. Porque cada campus não pode decidir como vai fazer isso. Porque se cada campus resolver por que esse campus faz isso, aquele faz aquilo, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser normatizado pela PRE. Todos agirem da mesma forma. E outra coisa, se um aluno vem fazendo o curso durante todo esse tempo, ele teve na instituição todo o tempo e não conseguiu cumprir, pode ser que, se você der mais de um ano para ele não vai conseguir cumprir também. Porque pode ser que esse rapaz tenha alguma dificuldade além do normal. Então, o fato de você ficar dando prazo para ele e tudo mais, eu li uma vez um documento, acho que foi Isaac Asimov, falando o seguinte: se você colocar um macaco na frente de uma máquina de escrever, digitando aleatoriamente durante o infinito, em um momento vai aparecer lá um trechinho do Shakespeare, coisa parecida, né? Então, se a gente for cada vez prorrogando, uma hora o cara vai sair, mas não sei. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser normalizado pela PRE. Não é nossa competência isso, né? Eu pelo menos acredito que não seja. Eu concordo com o conselheiro Delfim, que realmente eu acho que isso não é atribuição do Conselho de Campos. Porque o Conselho de Campos está, tanto distante dessa situação, né? Quem vive ali é o professor, é o coordenador. E eu também concordo com o professor Delfim. É uma questão da PRE. Eu até vou repetir, né? A orientação que eu recebi é o seguinte: até 6 meses, não há problema. Agora, passou daí, o caso tem que ser olhado com mais atenção, com mais cuidado. Porque vai cair nisso também. Vai virar rotina, a exceção vai virar regra. Não, isso acontece também no ADS. Não sei qual é a quantidade, 1 por ano, cada 3 anos, vem um pedido de prorrogação, eu não sei, mas aconteceu sim. Tem 8 alunos. Isso, uma coisa. Que estão em prorrogação. Estão em prorrogação. Uma coisa é o aluno não ter conseguido fazer o TCC para terminar o curso, tá? Não ter conseguido cumprir as horas de estágio para terminar o curso, as coisas desse tipo. Isso é uma coisa, tá? Atividades complementares, isso é uma coisa. Agora, a outra, o cara não ter conseguido passar em todas as disciplinas durante todo o período que a gente deu para ele é outra coisa bem diferente. Tá? E o fato de você dar mais um ano para esse indivíduo, não garante que com todo o esforço que ele faça e tudo mais, ele vai conseguir fazer isso. Quando você dá 6 meses para o rapaz vai fazer um TCC, se ele se empenhar, ele já fez todo o curso. Se ele se empenhar, ele faz um TCC em 6 meses. Não é isso? Para as atividades complementares, ou o próprio estágio, se ele se empenhar, ele vai e faz. Agora, se ele não consegue passar nas disciplinas, durante todo esse período, ele não conseguiu passar nas disciplinas, você dá mais um ano para ele, não garante que ele vai conseguir fazer, mesmo que ele se esforce, pode ser que seja, ou o curso esteja além da capacidade dele. Quem somos nós para ajudar nisso, mas a gente tem, mas tem que ter, a coisa começa a ficar complicada demais, né? Ô Joel, e qual que você acha que seria o caminho
para a gente chegar na PRE. Eu acho que não existe uma hierarquia que deve ser respeitada. É via direção, são os coordenadores que têm que formalizar um documento. O que você aconselharia? Podemos seguir esse caminho. O coordenador formaliza o documento a mim e eu submeto a PRE. Inclusive, seria bom até colocar um bom nível de detalhe no documento, né? Sim, né? De acordo com o Jairo, que é aluno da ADS, existe 8 alunos no curso de ADS em processo de prorrogação. Então, não está acontecendo só na matemática, né? Não. Pelo menos em mais um curso, e é um número considerável de alunos. Não é um caso na automação, um caso na ADS e um caso na matemática, né? Acho que já é uma causa para se preocupar, porque como o Delfim mesmo disse, tem uma série de fatores. De repente é um aluno que demorou para se engajar no curso e que vai dar conta em um ano, mas realmente a gente não tem competência para julgar e para determinar por quanto tempo, né? Normalmente o tempo, pelo que eu tenho observado, nesse caso da matemática e muito por cima alguns do ADS, imagina-se que o aluno vai fazer dentro daquele período que nós demos, né? Só o estágio? Não, então provavelmente o aluno vai conseguir fazer o estágio em 6 meses, então 6 meses é suficiente. Ou terminar o TCC, terminar as atividades complementares, faltam só 30 horas, já fez, né, 199. Então, dá para... Agora, se o aluno tem mais 5 DP para fazer, né, 8 DPs, não vai conseguir fazer em 6 meses. Vários 6 meses. Não, mas é um negócio realmente que existe, é um problema, né, no mau sentido, que precisa ser tratado, precisamos criar uma solução. Porque senão vai cair o que o conselheiro Delfim falou. Cada campus vai criar uma regra própria e vai ficar, né, às vezes até soluções absurdas, né, aberrações. O curso é de 4 anos e o aluno tem direito a mais 4, não é isso? É o dobro, né? A matemática são 4 anos, o aluno tem mais 4 anos para concluir. Aí, de repente você ainda dá mais 3. Fica meio absurdo. O caso da ADS, o curso é 3 anos, então ele tem 6 anos. Não, é uma questão de... Estou à disposição, falando com o professor Randaia, enviar a documentação, eu me comprometo a enviar e também a discutir, se for o caso pessoalmente. Agora, eu não sei se isso está na nossa organização didática. Parece que não tem nada. Possíveis critérios em relação a... Eu acho que fica tudo para o colegiado. Fica para o colegiado. A única menção que faz é que o aluno pode pedir prorrogação, mas só. Que pode pedir prorrogação, parece que consta em algum dos documentos, não sei se exatamente na norma didática. Então, uma prorrogação, 2. Qual seria o período de cada prorrogação? É de 6 em 6 meses? Você já pode direto dar 1 ano, não ter que pedir de novo. Você já percebe? Eu acho que tem que ter critérios para isso, né? Critérios claros, né? Não pode ficar subjetivo. Então, por exemplo, não sei, tem diversos, por exemplo, a gente pode ter um caso de um aluno que o camarada se matriculou e teve que, o trancamento de matrícula prorroga automaticamente, eu não sei se prorroga, o cara trancou a matrícula durante um ano, por exemplo. Não, o trancamento conta. Ele está contando dentro dos 4 meses. Dentro dos 4 meses. Ele não para agora. Então, Tem cara que não para a contar. Vai parar. Não para a contar. De repente, o camarada, ele, sei lá, ele teve que se, por um motivo qualquer, teve que interromper o curso por 1 ano, tá claro? Perdeu um motivo. Então, aí, eu acho que é razoável você pegar e, nesses casos, por que você fez isso? Por que você teve algo? Sei lá, por um outro motivo. Plano de saúde ficou afastado, engessado lá no ano. Então, ok. Então, é uma coisa que é razoável. Agora, o camarada frequentou uns 8 anos, teve na escola todos os dias, não faltou nenhuma vez. Tem uma coisa errada aí, né? Pode não ser com a escola, com a instituição, fazer muito bem. Eu acho que, ao meu ver, isso é uma carência de
políticas de cuidar dos egressos, e acho que é uma falta de criar alguma coisa onde o sócio-pedagógico intervenha com os alunos que chegaram no prazo que deviam ter terminado o curso e ainda estão aqui. Porque assim, até que é normal o aluno pegar e ficar um semestre a mais, mas o aluno chegar a ficar 2 semestres a mais, ele já está acontecendo alguma coisa estranha, né? Alguma coisa que não deveria estar acontecendo. Então eu acho que falta um pouco de acompanhamento dos alunos, um pouco de acompanhamento pedagógico, de tentar entender o que está acontecendo para que não chegue nesse ponto de cara pegar e precisar de provocação. Bom, vejamos. Nós estamos falando dos cursos superiores, não é isso? Entende-se que esse indivíduo já é um indivíduo que tem responsabilidade. Então, não entra, o pedagógico acho que não entra mais nisso. Porque o cara ele tem a vida é assim, a vida é dura, a vida não é fácil. Tá? E o problema, e não sou isso, e tem muita gente que analisa dessa maneira. Eu tenho um problema, eu vou tentar jogar que outras pessoas resolvam o meu problema. Então, eu acho que por aí não é... Vou falar em acompanhamento pedagógico e tudo mais para curso técnico, curso tudo bem, mas curso superior, o cara tem que ter controle da situação dele. É ele que tem que ter um controle da situação dele, não nós. Se a gente for se preocupar com os problemas individuais de cada um dos nossos alunos, a gente vai estar perdido. Eu não sei. Eu acho que falta um pouco de responsabilidade do indivíduo. É isso que o professor Delfim está falando, é o dia a dia da secretaria. O indivíduo, eu viajei, aconteceu isso, não sei quem, tal, aí a secretaria vai ter que resolver que estourou o prazo do cara. Agora, eu estou me lembrando, eu acho que essa questão que você vai encaminhar para a BRE, é interessante também colocar a informação do Jair. O PLS tem 8 alunos, você falou uma coisa assim, quer dizer, não é uma exceção. Agora, eu peguei um caso semana passada, o aluno veio e pediu diploma, história, barará. Eu fui olhar, o cara jubilado em 2014. Aí ele deve uma disciplina, e ele fez estágio, inclusive. Consta que ele consumiu estágio, tudo. Ele achou que tinha passado. Aí entra no que o professor Delfim acabou de falar. O cara não sabia que ele veio pedir diploma. Só que ele sabia, porque aí eu falei para ele, eu vou te dar um certificado e vou te dar o histórico, é o que você tem direito, e um abraço, meu já era. E o cara, tudo bem, aceitou. Mas não é todo mundo, tem gente que bate forte também. Deixa eu experiência minha. Na faculdade, eu fiz uma disciplina, eu tinha passado naquela disciplina. Foi um descuido meu. Aí eu passei, naquela época o regime era, na escola, na faculdade que eu estudava, era o que eles chamavam de N+2. E você poderia fazer o quê? Eu estou fazendo esse semestre, eu posso pegar a dependência do semestre anterior. Se eu tiver uma dependência do semestre 2 semestres anteriores, eu paro e só faz ANP. Então, como eu tinha lá, era o primeiro ano, como eu não tinha passado nessa disciplina no primeiro ano, no primeiro semestre, quando eu fui fazer, eu fiz todas as minhas matrículas do terceiro semestre. Aí, quando eu fui para a escola, o que tinha acontecido? Todas as matrículas que eu tinha colocado foram interferidas. Aí eu fui procurar o porquê que tinha sido interferido. Aí eu fui, aí o cara falou, essa disciplina aqui, você não passou. Eu falei, como que não? Tá aqui a nota. Eu não tinha passado mesmo. E eu não podia fazer, eu não tinha me inscrito, matricular naquela disciplina. Então, aquele semestre eu ia ficar o semestre todo parado, pagando e parado. Eu falei, pô, e agora o que eu faço? Não, você vai falar com o reitor. Aí eu fui falar com ele, falei, escuta, o erro foi meu, eu reconheci tudo bom, mas me deixa pelo menos me matricular nessa disciplina que eu não sabia que estava. Porque senão eu vou perder, eu vou pagar o semestre inteiro e não vou. Ele permitiu que eu fizesse isso. Mas fiquei no quê? Não, a única regra que
Putz, eu fiquei extremamente chocado, eu perdi um semestre. Perdi, e aí? A responsabilidade foi minha, fui eu que fui negligente. Pô, a vida é assim, cara. Se você é negligente com as suas atitudes e tudo mais, você sempre vai pagar um preço por isso. Porque senão, nós vamos roubar. Só para concluir, colocando aquilo que o Jair falou, realmente eu acho que o sócio pedagógico ele tem uma atuação no sentido, eu estou com um problema, eu aluno, aí eu vou no sócio pedagógico, o que dá para fazer? Agora não dá para o sócio pedagógico ficar acompanhando e guiando os caras, entende? Então é só isso, mas realmente a atuação do sócio é comum, acontece um problema qualquer, a gente não, encaminha o sujeito para o sócio. Tá? Só isso, beleza. Tem mais uma coisa para a próxima reunião, posso colocar? Você está montando a pauta da próxima reunião, né? Isso. Tá. Então, essa questão da comissão eleitoral. Então seria interessante, a Ana Paula te falou isso, seria interessante que na próxima reunião a gente já tivesse a comissão. Nesse mês a gente tentaria convocar pessoas para formar essa comissão. Mas não ficou decidido que esperaríamos o consulta aprovar o regulamento. Esperar isso aí. Então, É o que eu ia comentar, é melhor esperar o regimento estar aprovado para a gente fazer uma eleição dentro das novas regras, né? E aí sim essa eleição e os membros que assumirem ser válidos por 2 anos, né? Ok. Vamos Dizer, então, a princípio, não teremos propostas para a próxima reunião, é isso? Eu não vejo nenhuma. Temos conselheiros. Esgotou esse assunto, né? Sim, nem era a intenção de discutir, né? Como foi pedido da coordenação, eu trouxe para saber se seria pauta ou não, mas acho que não é conveniente. É mais conveniente indicar que os coordenadores dos cursos que estão tendo esses pedidos façam esse documento, encaminhem a você e você dê sequência. É claro, embora nós não vamos tirar nenhum item para a pauta, mas durante o mês, os conselheiros ou qualquer outro servidor ou aluno, enfim, poderá encaminhar, né? Quer dizer, as possibilidades ainda existem. Então, meus caros conselheiros, dou por encerrada essa 6ª reunião ordinária do Conselho do Campus e obrigado pela presença de vocês. Bom fim de semana.